Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 16. Boa noite, Onda Dura. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Quem ama a palavra do Senhor aí? Esse ano, corra, meu irmão, pastor Lipão, pastora Larissa, me confiaram a perícope, Mateus 10, verso 16 ao verso 23, e o tema, os desafios da corrida. Quem está sendo poderosamente abençoado esses dias aqui, hein? Daqui a pouquinho já vamos ouvir juntos, meu irmão amado, pastor Teófilo Hayashi. Quem está ansioso para ouvir aqui a palavra do Senhor? Noite especial, vamos juntos. Quantos encontraram? Mateus 10, verso 16 ao verso 23, diz assim, palavras do Senhor Jesus: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Que a palavra do Senhor frutifique em nossas vidas, no nome santo de Jesus. A igreja diz amém. Jesus enviou os discípulos com a missão de anunciarem o reino de Deus. Ele diz explicitamente no capítulo 10, o primeiro envio, o envio dos 12, ele diz explicitamente: anunciem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Jesus enviou a igreja com a missão. Quantos fazem parte da missão do Senhor? Mas ele faz agora uma advertência. Ele não deixa os seus discípulos no escuro. Ele diz: agora eu estou enviando vocês com essa missão de transformar, de pregar o Evangelho, mas estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. E aqui nós temos então duas grandes verdades nessa frase de Jesus, tão emblemática, tão conhecida essa frase de Jesus: ovelha enviada entre lobos. No Sermão do Monte, ele já tinha falado que tem lobos em pele de ovelha, falsos profetas. Mas agora ele está dizendo que os discípulos são enviados no meio dos lobos. A primeira grande verdade que essa frase de Jesus traz para nós é a respeito dos perigos da missão. A missão é algo perigoso. Afinal, os lobos devoram as ovelhas. Jesus, ele está dizendo: olha, vocês não estão sendo enviados para receber aplausos, vocês estão sendo enviados para perseguição e para oposição. Então essa é a primeira verdade. A igreja é enviada em uma corrida perigosa, caminho estreito, e as ovelhas são enviadas no meio dos lobos. E a segunda verdade é que, apesar
dos desafios, a presença do Espírito Santo é maior em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Apesar de serem lobos, Jesus está dizendo, na autoridade dele, eu vos envio. As ovelhas de Jesus estão no ataque. E vão de um modo gracioso, maravilhoso, sobrenatural, subverter a oposição. Eu quero, nesses minutos que tenho, abordar esses dois pontos nesse texto. Primeiro, então, conversar um pouquinho sobre os perigos da missão, os desafios da corrida. E, em segundo, como Jesus ensinou subverter a oposição. Quem quer seguir os passos do nosso mestre aqui? Amém, queridos? Eu penso, para fechar essa introdução aqui, essa breve fala introdutória, eu penso que esse é um dos temas mais urgentes para a igreja moderna. Sobretudo a igreja moderna brasileira, nos Estados Unidos, na Europa, aquilo que convencionou se chamar a igreja ocidental. É um tema atualíssimo para a igreja moderna ocidental, porque nós vivemos um tempo onde muitas pessoas querem viver uma fé melindrosa, uma igreja melindrosa, pessoas melindrosas, não pode falar nada, que a pessoa fica nervosinha, se ofende fácil. Mas Jesus não falou, eu envio vocês como ovelhas no meio dos ursinhos carinhosos. Não foi isso que Jesus falou. Jesus não pregou um cristianismo edredom quentinho. Jesus não pregou uma mensagem evangelho Booby Goods, de ficar colorindo. Jesus, ele não pregou uma mensagem e falou, agora vão e sejam hipersensíveis. Vão e sejam ovelhas nervosinhas. Ele não ensinou isso. Mas hoje, infelizmente, é o que a gente tem visto. Muitas pessoas medrosas, muitas pessoas que professam uma fé em Cristo, mas são pessoas medrosas, têm medo de tudo. Medo de falar, medo do que o outro vai pensar, medo da panela de pressão, medo de ficar sozinho em casa, medo de andar sozinho na rua, medo de falar de Jesus, medo de ofender o tímpano dos outros, medo, sabe, uma igreja movida a café e desespero, está repreendido isso. Eu quero ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser essa igreja. Jesus está dizendo que ser cristão é perigoso. Ser cristão é perigoso. Jesus não deixou os seus discípulos desavisados. Não tem cruz de isopor para carregar na vida cristã. Não tem deserto para atravessar com ar-condicionado. A vida cristã é uma vida dura. Jesus estabelece para a igreja uma mentalidade de martírio, de testemunho até as últimas consequências. As palavras de Jesus são duras. A gente conversava agora aqui com o Theo, com o Lipão, no podcast, na mesa ali agora, falando sobre isso. Talvez Jesus, se ele estivesse pregando hoje, ele ia ser crucificado em 15 minutos. Em 15 minutos. Porque olha as palavras de Jesus: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz é instrumento de tortura. É como falar, pegue sua cadeira elétrica e siga-me. É um instrumento de morte, de execução do Império Romano. Olha o chamado de Jesus: aquele que perder a sua vida, esse a achará. Nem todo crente morrerá assassinado como uma testemunha de Jesus, brutalmente, covardemente, como os mártires são mortos. Nem todos nós, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nem todos nós, nem todos os cristãos na história da igreja morreram como mártires, pregando a palavra de Deus, mas todos os cristãos são chamados a adotar uma mentalidade de mártir, uma mentalidade de testemunho às últimas consequências. O chamado ao martírio é um chamado normativo no Evangelho, é um elemento integrante da fé cristã. Aliás, foi a igreja cristã que redefiniu o termo mártir. Mártir em grego significa testemunha, mas como Jesus enviou a igreja como testemunha diante de uma oposição feroz, que a gente vai estudar aqui agora, eles morreram, derramaram sangue. E mártir, pega o dicionário, agora significa aquele que morre pela sua fé, aquele que dá a vida, que ama até as últimas consequências, até realizar o sacrifício supremo.
Quantos querem então ser enviados por Jesus, cheios do Espírito Santo? Amém, queridos? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar do desafio da oposição. Jesus fala 5 coisas sobre o desafio da oposição. Primeiro, a certeza da oposição. Jesus não diz se entregarem vocês, quando os entregarem. Ele não diz se vocês forem presos, ele diz quando vocês forem presos. Jesus, de certo modo, está profetizando a perseguição da igreja, está dizendo, ele está afirmando, é uma realidade. A oposição à igreja cristã é algo concreto. O apóstolo Pedro vai dizer na carta, dizer assim, não estranhe quando vocês forem provados com o fogo. Você não estranha, um crente, não, eu estou sendo perseguido. Um crente verdadeiro nunca estranha ser perseguido. Aliás, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Já é esperado. O que você estranha? O dia que uma música do Djavan fizer sentido, aí você estranha. O dia que você abrir a revistinha da Mônica e o Cascão tomar banho, você fala, tem alguma coisa errada. Você estranha o dia que o Palmeiras foi campeão mundial, aí aconteceu alguma coisa diferente. Não é normal, certo? Não é normal. Aí é uma coisa diferente. Agora, um cristão ser perseguido e estranhar? Não. A perseguição, número 1, Jesus está falando sobre a certeza da perseguição. Tem uma frase que eu gosto do Gilbert Chesterton, J.K. Chesterton. Ele fala assim, tem 3 promessas inquestionáveis de Jesus para a igreja. Primeiro, eles seriam totalmente destemidos. Segundo, eles seriam absurdamente felizes. Terceiro, eles estariam constantemente em apuros. Segundo, a causa da oposição. Primeiro, a certeza, quando você, não é se. Segundo, a causa da oposição é por causa de Jesus. Por minha causa, olha o verso 22. Todos odiarão vocês por minha causa. A perseguição que Jesus está falando aqui não é porque você cometeu um crime, porque você mentiu, porque você está sendo perseguido, mas também você fez um monte de coisas erradas. Não é a perseguição pela sua burrice, a perseguição pela fofoca que você falou. Quem está entendendo? Não é a perseguição, você vai lá, fala mal todo mundo, fala um de besteira, dá falso testemunho, você tem que ser perseguido, você tem que ser preso, você é um perigo, tem que ser enjaulado, você não pode viver em sociedade, você é um perigo para a sociedade, então você tem que ser preso, tem que ser julgado dentro do devido processo legal, tem que ter direito pela defesa, mas você tem que ser condenado, você tem que ir para a cadeia. Por quê? Jesus falou, olha, você não resolve suas pendências. Jesus nunca anulou o sistema de injustiça. Resolve suas pendências com quem está com você, antes que ele leve você para o juiz te mande para o guarda, e você não vai sair da cadeia enquanto não pagar o último centavo. Então assim, Jesus não está falando aqui da perseguição pelos seus erros, ele está falando da perseguição por causa da justiça. Ele está falando de uma oposição que você enfrenta na sua vida por seguir a Ele. Quem está entendendo? Amém, queridos? É uma perseguição que você enfrenta por ser cristão, por professar a sua fé, por não abrir mão do amor a Deus e do amor ao próximo. Essa perseguição, quando forem perseguidos por minha causa. Então, há uma base cristológica para essa oposição. A igreja não se torna fiel quando é perseguida, é o contrário. Ela é perseguida quando ela é fiel. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa do... Se me perseguiram, vão perseguir vocês. As trevas não compreendem a luz, eles querem matar o Cristo que habita em você. O pecador não suporta Jesus falando, ele quer matar o Cristo que habita na sua vida. Então, a igreja vai sofrer uma oposição por causa do nome de Jesus. Então, com Jesus não existe meio termo. Ou você é uma ovelha entre os lobos, ou você é um lobo vestido em pele de ovelha. Então será que você tem Cristo na sua vida? Terceiro, Jesus fala sobre a certeza da oposição, ele fala sobre a causa da oposição, e em terceiro ele fala dos agentes da oposição. Quem são? Todas as pessoas sem Deus. Todo tipo de pessoa vai ser usado para perseguir a igreja. Jesus fala, vocês vão ser perseguidos nas sinagogas. Quer dizer, os religiosos iriam perseguir os apóstolos. Os saduceus, os fariseus, o sinédrio apedrejou Estevão. Então, os religiosos que eram para ensinar a palavra de Deus, eles foram os primeiros que perseguiram a igreja, por inveja. Leia Atos, veja os complôs
que as lideranças faziam. A igreja cresceu, a igreja explodiu, 5.000 se converteram, depois estava caminhando para 10.000 pessoas. Naquela época, a história demográfica de Jerusalém mostra que Jerusalém tinha por volta de 30.000 habitantes naquela época. 10.000 pessoas é quase 1/3 de Jerusalém. Então, quando eles viram que o poder deles, os religiosos, estava sendo desmantelado por aquela nova fé, que as pessoas agora estavam se amando, as pessoas estavam repartindo suas coisas com os pobres, curando as pessoas, o poder do Espírito Santo, eles vão prendam eles. Lê Atos 5, prenda. O sumo sacerdote mandou prender os apóstolos por inveja, ele, o partido dos saduceus. Então Jesus está dizendo, os religiosos vão ser agentes da oposição à igreja, mas não apenas eles, governadores e reis entre os gentios. A igreja seria perseguida, uma perseguição religiosa, jurídico-política. Vocês vão ser entregues a tribunais. Os governadores, isso é surpreendente, porque aqui está no começo do ministério. Eram pescadores, rudes e iletrados. De algum modo, Jesus já está dimensionando na mente deles o tamanho do discipulado. Vocês, pescadores, vão aparecer em palácios. Por minha causa, vocês vão testemunhar diante dos reis. Por minha causa, vocês vão ser colocados diante de governadores. Jesus está aqui mostrando que Ele não chamou nenhum de nós para uma vida insípida. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você carrega o aroma de Cristo. Onde você entra, ali vai o embaixador do reino de Deus. Você recebe essa palavra na sua vida? Ele está dizendo, vocês vão ser levados, e os governantes vão perseguir cada um de vocês. Uma vez eu estava conversando com uma jovem, Theo, que era lá na Zion. A menina, ela estava anos que eu não via ela, encontrei ela, falei, você está toda desviada, toda endemoniada, o que aconteceu com você? Aí, Theo, ela falou assim, não, sabe por quê? Eu estava indo lá algumas vezes, e o Theo só falava de ganhar o mundo, de testemunhar, de salgar. Eu não quero isso para a minha vida, não. Quer dizer, a pessoa quer viver a vidinha dela, a vida que Jesus não tem. Se você quer ser um cristão, você foi chamado para salgar, para iluminar, está preparado para testemunhar diante de reis e governantes. Quem recebe essa palavra que não dá dor? Jesus quer tirar a sua mentalidade pequena. Quem está entendendo isso? Tomara que ela se converta de novo, né, Theo? Tomara que ela se converta de novo. Eu dei uma dúvida, você que está errada. Você já leu o Evangelho? Você já leu o que Jesus falou para os pescadores? Vocês vão ser levados diante das autoridades, por causa, não de vocês, por causa de mim, para que vocês sejam testemunhas para os gentios. Então, meu amado irmão, a discórdia familiar também, a discórdia familiar, o irmão vai entregar o irmão à morte, o pai e o seu filho, olha a covardia, os filhos se rebelarão contra os pais. Então a igreja seria perseguida pela própria família deles. Olha a severidade da perseguição, dos agentes da perseguição. Teve uma mãe que veio falar comigo toda desesperada, pastor, eu converti, a minha filha era tão boazinha, depois que eu converti, ela mudou, ficou mais agressiva comigo, e até mudou o status dela na mídia social. Ela colocou assim, antes eu estava chique, agora eu estou bandida. Eu falei, misericórdia, irmã. Ela virou uma bandida, pastor. Eu falei, não é literal, irmã, calma. Ela agora faz as coisas para me afrontar, parece. Ela nunca foi assim. Eu me converti, comecei a igreja. Quantos casos a gente escuta assim de discórdia familiar? Aliás, o profeta Miqueias já tinha dito isso. Miqueias capítulo 7, verso 6, pois o filho desprezará o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Esse é um tema tão sério que Jesus vai adiante no texto, no capítulo 10, voltar a esse ponto, nos versos 34 a 36, aquele que não me amar mais que a sua própria família, não é digno de ser meu discípulo, porque eles enfrentariam agentes de oposição. Resumo, Jesus diz no verso 22, todos odiarão vocês por minha causa. O cristão está preparado para perseguição que é certa, oposição que é certa, por causa de Jesus e por todas as pessoas. Vem de todo lado a oposição, de dentro de casa, dos judeus, dos gentios, dos simples, dos governantes, do religioso, do não religioso, do pagão, do idólatra. A igreja vai ser perseguida por todo tipo de gente que está sob o comando das trevas. Quarto, os meios da oposição. Jesus ele vai falar, vocês vão ser entregues a tribunais,
prisões, traições, covardias, rebeldias, ou seja, todo tipo de circunstância ameaçadora. Jesus diz sobre açoites. Não é uma perseguição metafórica, não é uma perseguição apenas digital, é uma perseguição física contra a igreja. Vocês vão ser entregues para ser açoitados na sinagoga. Isso aqui é uma coisa que mostra o estágio que chegou de depravação à religião naquele período. Porque lá em Deuteronômio 25, verso 1 a 3, está estabelecido na Torá que um criminoso julgado no tribunal, ele, dependendo da gravidade do crime dele, sofreria até 39 açoites. Não podia passar de 39, não podia ser 40 açoites. Na época de Jesus, essa pena severa lá do tribunal, ela está instituída agora dentro das sinagogas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Que era principalmente um lugar de leitura da própria Torá. Quer dizer, a sinagoga se tornou uma casa de açoites. A religião de algumas pessoas é o ódio, é a violência. São pessoas que creem na violência. Saulo de Tarso era assim. Era um suposto zelo, mas que na verdade queria destruir vidas, matar pessoas. Então, Jesus está dizendo: vocês vão ser entregues à morte, vão odiar vocês intensamente, todos odiarão. Então a igreja vai sofrer oposição por diversos meios. O evangelho é um chamado para amar todas as pessoas, mas sujeito a ser odiado por todas elas. Olha o que é ser um cristão. E aí, em quinto lugar, Jesus fala sobre a duração da oposição. Vai ser só um pouquinho? Não. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, ele vai dizer: eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. A oposição vai durar até a volta de Jesus. A perseguição vai durar até a volta de Jesus. Então isso aqui é importante, porque está dizendo algo para nós aqui essa noite. A era do martírio ainda não chegou ao fim. A era de enfrentar oposições não chegou ao fim. Ainda estamos vivendo debaixo dessa palavra profética do Senhor Jesus, no curso desses 2000 anos e até hoje. Quando Jesus diz essas palavras, ele está narrando a própria vida dele. Ele vai ser preso, ele vai ser açoitado, ele vai ser assassinado brutalmente na cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Num curto espaço de tempo, Estevão vai ser apedrejado pelo Sinédrio, num julgamento completamente injusto. Estevão vai ser impiedosamente apedrejado e vai morrer com a mesma oração de Jesus nos lábios: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, não lhes impute esse pecado. Deus, ele ora pedindo perdão pelos seus próprios assassinos em tempo real, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O rosto dele brilhava como de um anjo. Estevão, então, foi a primícia do martírio. Ele vai ser brutalmente, os apóstolos vão ser assassinados. Tiago, logo na sequência, no capítulo 12 de Atos, vai morrer brutalmente por Herodes, ao fio da espada. E a história da igreja mostra. Filipe morreu na Frígia, no ano 54, ele foi apedrejado, colocaram a cabeça dele presa no meio de umas pedras e atacaram a pedra dele até esmagar o corpo dele. Ele morreu brutalmente. Tiago, irmão de Jesus, morreu no ano 63. Tiago, autor da epístola de Tiago no Novo Testamento, meio irmão do Senhor Jesus, ele foi jogado, arremessado para fora do templo e morto com porretes e chutes pela multidão enfurecida. Tiago morreu no ano seguinte, 64, Barnabé vai morrer queimado vivo no Chipre. E a gente estuda então a história dos apóstolos. Marcos, ele vai ser arrastado para a cruz em Alexandria. Ele foi arrastado de um modo tão brutal que ele chegou morto na cruz. Ele morreu na rua, no caminho para a cruz. Marcos foi morto. Tamanha brutalidade, tamanha animalidade daquelas pessoas. O apóstolo Pedro morre em Roma entre 67 e 68 depois de Cristo, conforme a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Judas Tadeu morre martirizado onde hoje é o Irã, na Pérsia. Tomé verte o sangue na Índia. E nós encontramos então na história da igreja, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo decapitado, provavelmente a mando de Nero. Paulo indica o seu martírio: já estou sendo derramado como oferta de bebida, na segunda carta de Timóteo.
ele já prenuncia o próprio martírio. A primeira carta de Clemente é um dos textos cristãos mais antigos, fora do Novo Testamento, fala sobre o conhecimento comum que as pessoas tinham do martírio de Pedro e de Paulo e como foram fiéis até a morte. E nós encontramos então Paulo que foi açoitado, ele que era um perseguidor, ele que estava lá na morte de Estevão, vendo Estevão sendo apedrejado e consentindo com a morte de Estevão, ele foi de perseguidor a pregador do Evangelho. Ele registra em 2 Coríntios 11, 24, que ele foi açoitado 5 vezes, 39 açoites. 5 vezes recebeu 39 açoites. No final da carta de Gálatas, capítulo 6, verso 17, ele fala assim: quanto ao mais, que ninguém me perturbe, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. E foi então decapitado. Uma das grandes autoridades, David Barrett, sobre o estado da missão mundial, ele afirmou em 2002, que em 2002, o mundo matou 164 mil cristãos. E a perspectiva é que nesse ano de 2025 seriam cerca de 210 mil mártires cristãos ao redor do mundo. David Barrett afirma que no século 20 foram 45 milhões de cristãos mortos pela sua fé. Uma estimativa de cerca de 65% de todos os mártires da história foi apenas no século passado, o século mais sangrento na história do mundo, onde mais cristãos morreram como nunca antes. E isso continua na história da igreja. Algumas imagens aqui, a noite de São Bartolomeu, por exemplo. A noite de São Bartolomeu na França, quando os huguenotes evangélicos foram brutalmente massacrados pela sua fé. E tem tantos exemplos, estava passando aqui outro exemplo para frente. Nós temos a Inglaterra também matando pregadores separatistas, queimaram vivos em Sussex, na Inglaterra, queimaram eles vivos. Próxima imagem, chegando nos dias de hoje, quando nós encontramos o Estado Islâmico degolando e filmando irmãos da igreja copta, da igreja egípcia, sendo mortos como espetáculo para o mundo. Imagens brutais, pessoas que morreram pela sua fé. Mas Jesus, ele diz: vocês foram enviados como ovelhas entre lobos. Jesus, há 2.000 anos atrás, não deixou a igreja desavisada. Quantos estão entendendo essa noite? Amém, queridos? Ele não deixou nenhum de nós, pode deixar essa imagem aqui, ele não deixou nenhum de nós desavisados. Ele não deixou nenhum de nós desavisados. Então esse texto, a igreja não é um playground. A igreja não é uma brincadeira. Nós estamos numa batalha contra as trevas. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Mateus 24, de 9 a 14, inclusive Jesus diz que nos últimos dias, junto com a última grande colheita, que vai ser precedente à volta de Cristo, vai ter uma grande geração de mártires. Junto com a grande pregação, quando o evangelho alcançar pessoas em todo o mundo, a Bíblia diz nos textos proféticos do Apocalipse, de Daniel, o próprio Senhor Jesus no discurso escatológico de Mateus 24, que em todas as nações, tribos, povos e línguas terá um mártir. Terá sangue dos mártires de todas as nações e tribos. É uma afirmação impressionante que Jesus falou para os seus discípulos. Então, meu amado irmão, a era do martírio ainda não chegou ao fim. Agora, Jesus nos ensinou como vencer a oposição. Quem quer seguir as instruções do nosso Senhor? Ele não perdeu o controle de nada. Jesus, ele nos ensina como vencer. Ele não enviou as ovelhas para destruir, matar os lobos, expulsar os lobos das suas alcateias, degolar os lobos. Jesus não disse isso. Então vamos lá, 5 comandos que Jesus deixou para os seus discípulos. Primeiro, ele diz assim: sejam astutos como a serpente e sem malícia como a pomba. Então, em primeiro lugar, o calor chegou, louvado seja Deus. Eu estava morrendo de frio, gente. Eu estou ficando velho, eu fico com frio. Primeiro, sejam astutos como a serpente e simples como a pomba. Obrigado, irmã. Simples, sem malícia como a pomba. Jesus, o primeiro comando que Jesus coloca para nós é que nós devemos combinar
ao mesmo tempo, sagacidade e simplicidade. Ele usa uma combinação original de elementos. Não se encontra na literatura antiga alguém que tenha feito essa junção que Jesus coloca aqui, que se tornou proverbial. Ele vai trazer duas características que a igreja deveria ter: combinar prudência e amor, paz, a bondade de uma pomba. Então, as duas coisas têm que ser sustentadas juntas. Você não pode usar uma verdade para negar outra verdade do evangelho, amém, queridos? Você não pode falar de ser sagaz como uma serpente, mas aí, se você não tem a pomba, você pode se tornar uma pessoa que é tão sagaz que vira uma serpente envenenada. Agora, você não pode ser apenas bonzinho com a pomba e simplesmente não ter estratégia nenhuma, simplesmente, quem está entendendo? Tem que ter as duas coisas. O discípulo foi ensinado por Jesus combinar as duas coisas pela ajuda do Espírito Santo. É interessante que Jesus diz, sejam, e essa expressão está no imperativo presente, ou seja, é uma mentalidade contínua. Quem quer sair daqui dessa conferência sagaz e simples como Jesus pediu? Amém, queridos? Continuamente, todos os dias, abra suas mãos. Deus, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, que todos os dias possamos ter a sensatez, a sagacidade de uma serpente e a simplicidade, não ter malícia como uma pomba, em nome de Jesus, amém, queridos? Isso aqui é uma coisa que às vezes você nunca pensou na sua vida, mas que é algo que Jesus orienta, faz parte do discipulado. Então vamos lá, astuto como uma serpente. A serpente é conhecida pelos que ela é discreta, ela é sensata. Em Provérbios 30, verso 18 e 19, fala de coisas extraordinárias. Tem coisas que são extraordinárias demais para mim: o caminho de uma águia no céu, o caminho de um navio, um barco no mar, e o caminho de uma serpente no penhasco. Quem já viu uma serpente subindo nas rochas? Ela consegue subir nas rochas. E aí, a quarta é maravilhosa demais para o provérbio, para o sábio: é o caminho de um homem com a sua donzela. Louvado seja Deus. Agora é bonito desse provérbio que ele fala dessa capacidade que uma serpente tem, a capacidade que a serpente tem de subir no penhasco. Jesus está trazendo essa característica da cobra, da serpente, para a nossa vida. Ou seja, não atraia problemas desnecessários. Jesus está falando, discípulos, vocês estão sendo enviados no meio de lobo, mas vocês não vão ser bobos, abobalhados. Vocês têm que ser espertos, vocês estão no meio de lobo. Então vocês não podem chegar lá, não é assim. Vocês não podem chegar de qualquer maneira. A missão não é uma coisa feita assim de qualquer maneira. Quem está entendendo? Então, saia toda a jumentice da sua vida, amém, queridos? Cristo quer te desjumentizar, meu amado irmão. Você não se... Eu fico vendo pessoas, tem uma gota de estratégia, tem uma gota. Ele grita, ele dá, sabe? Não é assim, você tem que ter sagacidade. Agora, você tem que ter a gentileza de uma pomba. Você tem que ser pacífico. Ele já falou versos atrás. Quando ele está numa casa, não fala, chegou agora o reino de Deus. Não é isso. Vocês chegam numa casa, o que vocês falam? Paz seja sobre essa casa. Isso aqui é a pomba. Você chega numa casa, paz seja sobre essa casa. Shalom, em hebraico é shalom. Em grego é Irene. A irmã Irene tem que ser calma, amém, queridos irmãos? Irene é paz, significa paz, é a palavra paz em grego. Então, paz, quer dizer, a pomba, ela vence com a mansidão. Jesus está ensinando a gente vencer o mal com o bem. Jesus está ensinando a igreja a vencer com mansidão, com espírito pacífico, não procurar o mal, não se envolver com o mal, não viver no pecado, em nome de Jesus, amém, queridos? Ele não chamou você para se explodir e matar alguém, ele chamou você para ganhar vidas para a glória de Deus. Ele chamou você para entregar a sua vida, não para tirar a vida de ninguém. Tem uma história que eu gosto do Mandela. Mandela foi um cristão, grande líder do século XX, um líder pacifista, que ficou preso injustamente por muitos anos. E o Mandela, tem uma história quando ele virou presidente na África do Sul, é uma das histórias conhecidas do Mandela. Ele era presidente, chegou com a equipe dele para almoçar, era fora do horário, assim, já era no começo da tarde, era fora do horário do almoço. Aí ele sentou, arrumaram uma mesa para o Nelson Mandela, a equipe dele, e tinha um sujeito sentado comendo numa mesa do lado, sozinho.
Aí o Mandela viu ele, reconheceu, falou: ei, querido, por favor, vem cá. Chamou ele para perto, e aí aquele homem veio, sentou na mesa e ficou assim, encolhido, o almoço inteiro, não falou nada, ficou sem graça, assim, comendo meio, com vergonha, sem graça, comeu mais rápido, obrigado, despediu e foi embora. A equipe do Mandela vira e fala assim: presidente, você conhece esse homem? Ele ficou preso com você? Quem é ele? E aí o Mandela teria respondido assim: ó, não, eu conheço ele. Sabe quem é esse homem? Esse aí era o guarda, quando eu estava preso, que depois de eu ser torturado, ele urinava na minha água e me entregava a água. Ele era o guarda que fazia isso toda vez que eu era torturado, ele urinava na minha bebida. O que é isso, Mandela? E você? E você então deixou ele comer aqui com você? Como que você deixou um negócio desse? Porque foi isso que Jesus me ensinou. Eles podem fazer isso, nós não. Nós não. Por quê? Porque Jesus falou: seja sem malícia como uma pomba. Você recebe essa palavra no seu coração? Não ser um perverso. Porque quando você espelha o mal que você recebe, você se nivela moralmente com ele. Foi o que Luther King ensinou. Foi o que os cristãos que deram a vida pelo evangelho ensinaram no curso da igreja, da história da igreja. Nós temos que entender isso. Fique com Jesus. Eu tenho uma palavra para você essa noite: fique com as palavras de Jesus. Não deixe que ninguém, nem mesmo seus amigos, te induzam ao mal. Não permita que ninguém, nem mesmo seus amigos que você mais gosta, te levem para o mal. Fique com Jesus, amém, queridos? Fique com as palavras do Senhor. Nós vamos prestar conta. Então, não espere. Esse é o primeiro comando que Jesus coloca. Então, vocês têm que ser astutos como a serpente, sem malícia como a pomba. É interessante que tem mais 4 comandos que de algum modo vão deixar ainda mais concreto isso que ele está querendo dizer. O segundo comando é quando ele diz assim: tenham cuidado com os homens. No verso 17, tenham cuidado, pois os homens os entregarão. Segunda orientação de Jesus: primeiro, sejam simples, sejam astutos, combinem sagacidade, simplicidade. Segundo lugar, vocês têm que ter uma mentalidade vigilante. Fiquem alertas com as pessoas. Fiquem alerta com os relacionamentos de vocês. A igreja não pode nunca baixar a guarda. A igreja não deve procurar a aprovação do mundo. Porque Jesus disse, ele não disse, eles os abrigarão. Ele disse, eles os entregarão. Um dos erros que nós vemos muitas pessoas cometer hoje é viver cortejando a aprovação do mundo. Nós morremos para nós morremos para o mundo quando seguimos Jesus. Tem pastores que pagam para ir em programas de televisão. Tem pastores que, a hora que alguém famoso faz assim, ele vem igual um cachorrinho. Por quê? Porque é lobo vestido em pele de ovelha. Não é uma ovelha. Ele está muito querendo ser famoso. Ele está muito querendo os likes. É o oposto do que Jesus ensinou. E você pode ver que pessoas que começam a ter esse comportamento já perderam a sua fé. Já estão esvaziadas do Espírito Santo. Às vezes se tornam figuras mediáticas, se tornam fantoches na mão de Satanás. Começam a fazer parte do sistema que persegue a igreja. Quantas vezes, quantos e quantos convites, tem pilhas de convites que eu rejeitei, de programas no ar, não faz nem cócegas, eu deleto sumariamente, eu nem termino de ouvir o áudio, nem termino de ler a mensagem, quando eu vejo a procedência, quando eu vejo a manipulação, quando eu vejo convites, dinheiro que eles oferecem, não quero saber, eu não vou. Por quê? Porque Jesus me ensinou, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, nós não temos que procurar agradar essas pessoas, ser referendados. O que nos referenda, o que é o selo e o penhor sobre a vida de um cristão é o Espírito Santo de Deus. Essa é a marca que nós precisamos na nossa vida. Uma vida cheia do Espírito, e não uma vida de vassalo, de editoras, de editorias, de perfis midiáticos, de corporações que financiam com muito dinheiro lobos vestidos em peles de ovelha. Pessoas que já não oram, que não leem a Bíblia, que ensinam o contrário do que a Bíblia fala. Que Deus nos dê uma mentalidade alerta, amém, queridos? Uma mentalidade vigilante. Permaneça em estado de alerta, permaneça atento, permaneça. É assim que começa, vai agradando.
paga um almoço para você, e vai, quando vê, cooptou o seu coração. Quando vê, você está trabalhando para o inimigo. Terceiro lugar, não se preocupe, o Espírito Santo está com você. Confie no Espírito Santo. Terceiro comando que Jesus coloca para os seus discípulos é que eles não deveriam ficar ansiosos, mas eles deveriam confiar que naquele momento de desafio, o Espírito Santo ia colocar a palavra na boca deles. É a única promessa de Jesus no Evangelho de Mateus sobre o Espírito Santo. João Batista fala sobre o Espírito Santo no capítulo 3, verso 11, eu batizo com água, mas Jesus está vindo aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. João Batista falou isso. Jesus encerra o Evangelho de Mateus falando, e vocês vão batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui é uma promessa, quantos estão entendendo? Ele está dizendo, o Espírito do Pai vai usar a vida de vocês. Isso é interessante, porque essa expressão, o Espírito de seu Pai, ressalta o amor divino pela igreja, o amor do Pai por você. Esse é um aspecto muito negligenciado na teologia. Os teólogos escapam desse texto. Eles falam muito de uma presença genérica do Espírito Santo, mas aqui Jesus está falando de uma ação pontual e específica do Espírito Santo, que eu também poderia dizer que está faltando na igreja hoje. É aquele momento quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, num momento de perseguição, num momento de dificuldade, o Espírito Santo vai tomar a língua daquela pessoa. Hoje tem muitos profetas falando de si mesmos, a partir de si, com seus próprios interesses, mas Jesus prometeu que o Espírito Santo viria com uma palavra profética. Quem quer ser mais usado por Deus nos dias de hoje? Diante da oposição, não reaja na carne, confie em Deus, Ele vai dar resposta. É impressionante, porque são termos que Jesus usa como do próprio Deus, Pai. Em Êxodo 4:11, quando diz que vai colocar as palavras na boca de Moisés. Quando diz em Jeremias capítulo 1, verso 9, que vai colocar as palavras na boca de Jeremias. O Espírito Santo vai colocar as palavras dele nos seus lábios, amém, queridos? Vai te dar uma sabedoria para você falar. Então o Espírito dá a palavra e a coragem necessária. A palavra e a coragem necessária. O apóstolo Pedro dormiu no Getsêmani. Jesus falou, vocês não conseguiram vigiar nenhuma hora comigo. Quando ele acordou, Jesus estava sendo preso. O que Pedro fez? Pegou a espada e arrancou a orelha, não foi isso? Arrancou a orelha de Malco. É a parábola da orelha perdida. Pedro, Jesus pega a orelha de Malco. Por que Pedro agiu na carne? Porque ele estava dormindo na hora de orar. Quem dorme na hora de orar, levanta na carne, levanta valentão. Mas graças a Deus Pedro foi restaurado. Você vai ver em Atos como ele vai ser usado poderosamente. Ele vai ser açoitado pelo sinédrio. Ele em João, capítulo 4, capítulo 5, Pedro estava tão cheio do Espírito Santo, que a sombra dele curava as pessoas. As pessoas traziam os enfermos, colocavam onde Pedro ia passar. O que vocês querem com o Pedro? Vocês querem tirar foto com o Pedro? Não, é só a sombra dele para curar o meu filho que é paralítico. Olha a graça que estava na vida de Pedro. Olha o poder que estava. Aí ele vai ser preso, vai ser torturado, ele vai falar, ele foi humilhado pelo sinédrio. Olha lá, eles são iletrados, porque ele era um pescador humilde, e eles se achavam os donos de tudo. Olha lá, aí Pedro fala com autoridade, fala cheio do Espírito Santo. E nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concede àqueles que lhe obedecem. Importa obedecer a Deus e não aos homens. E ele vai ser torturado de novo. E o texto diz que ele se alegrou, porque foi digno de ser torturado em nome de Jesus. Então Deus quer usar a sua vida. Quarto lugar e penúltimo lugar, mantenha a perseverança. Como que a gente subverte a oposição? Tendo sagacidade e simplicidade. A gente subverte a oposição tendo cuidado com as pessoas. Não procura cortejar a aprovação de homens. Terceiro, você vai ganhar da oposição com Jesus se você confiar no Espírito Santo de Deus. Você recebe essa palavra? O Evangelho é muito mais do que um lado defensável, é uma vida cheia do Espírito. E quarto,
mantenha a perseverança. Penúltimo lugar, ele diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, perseverança é paciência concentrada. A paciência é um fruto do Espírito, aliás. Uma das manifestações do Espírito na vida de uma pessoa é a paciência. Então, fique firme. Toda vez que você sofrer uma resistência pela sua fé, guarda isso no seu coração. A oposição não é uma placa de pare, é uma placa de siga. Você está no caminho certo. Quando você começa a ser perseguido, é porque alguma coisa certa você está fazendo na sua vida cristã. Quando você é perseguido por causa de Jesus, não é uma placa para você parar e voltar, é para você continuar, permanecer firme, perseverar até o fim. Não apenas coragem física, mas coragem ética, coragem nos valores. Eu fui convidado por um homem, empresário, para falar na empresa dele, um monte de funcionário, e um cara assim, que queria que eu falasse lá, e ele meio metido a besta de falar sobre valores, e aí o pessoal me falando nos bastidores, que ele estava no 6º casamento, que usava e manipulava as pessoas, um cara abusador, um filho com cada mulher, um cara sem nenhum caráter, mas chegava lá na empresa e ele queria falar de valores, ética, honestidade, transparência, inovação, fidelidade, aqui é a nossa marca. Um bobão, um bobalhão, um fonezinho assim. O cara não vale a calça que veste. Um completo animal. Uma ameba, o cara não tem 2 neurônios. O cara não dura uma conversa séria com um homem. O cara não dura uma conversa com uma mulher de Deus. O cara não dura 1 minuto numa conversa inteligente. Não tem condição nenhuma. Mas o cara todo metido a besta, porque a ética, e você precisa, a ética, regurgitando as coisinhas que ele leu ontem. Vá para o inferno, amém, queridos irmãos? Gente, eu cheguei, não pede para eu falar, eu cheguei, eu nunca mais vou falar lá, louvado seja Deus, nunca mais, falei, gente, você quer falar de ética, mas você tem que primeiro amar sua esposa. Você não é fiel à sua mulher, você vai ser fiel a quem? Você quer falar de lealdade? Você não respeita a mulher que dorme do teu lado. Você quer falar de lealdade? Você age igual um bicho. O cara olha igual um animal para as mulheres. O cara é um predador. Você quer falar de lealdade e ética? Então, o que Jesus está falando? Mantenha, persevere. Mas não é perseverar só na bravata, é perseverar no caráter, ter fibra. É isso que Jesus está falando, e não é na sua força, é na força do Espírito Santo, amém, queridos? Por isso que ele falou, fiquem firmes, confiem, dependam do Espírito Santo. O Espírito Santo vai encher a vida de vocês, vai dar palavra, vai dar coragem, vai dar paciência, vai dar força necessária. É assim que a igreja não vai vencer a oposição nervosa. Se a igreja fica violenta, ela já foi derrotada. É isso que você tem que entender. Quando você começa a gritar, quando você começa a agir, espelhar o comportamento, o evangelho já acabou aí. Já acabou a autoridade espiritual da igreja, porque está indo na carne, não está sendo inspirada por Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, o irmão Yun, quem conhece o irmão Yun? Tem um livro do irmão Yun, missionário na Ásia, na China. O irmão Yun, ele tem um livro que chama O Homem do Céu, o homem cheio de Deus. O irmão Yun, ele era preso no regime comunista. Ele disse que o treinamento dele eram 3 coisas. Primeiro, memorizar o Novo Testamento inteiro. Segundo, abrir a porta da cadeia com MacGyver, com um clips, fugir de trancas. Terceiro, pular de 4 andares sem quebrar a perna. Esse era o treinamento da igreja, que é o treinamento até hoje em muitos lugares. Passa um tempo aqui em Colombo, em Paraná, na Missão Mais, Missão e Apoio à Igreja Sofredora, para você ver o que é treinamento missionário. E aí o irmão Yun estava preso, ele estava tão cheio da presença de Deus, mas tão cheio da presença de Deus, que tinha que trocar o guarda de 30 em 30 minutos, senão o guarda convertia. O guarda ficava lá, o irmão Yun não falava nada, ficava olhando para ele, mas é tanta presença de Deus, que o guarda falou, eu mudei de lado, eu quero ficar preso também, vou para lá, e o guarda se prendia.
E aí tinha que trocar de 30 em 30 minutos. Tamanha presença de Deus. Você tem que ler um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, do pastor romeno Richard Wurmbrand, que foi preso em 1948 pelos comunistas na Romênia por pregar o evangelho. Foi perseguido. Ele foi colocado numa cela 4x4, 4 metros por 4, sem janela, sem luz, e ele ficou nessa cela por mais de uma década. Ele ficou por 14 anos preso, 14 anos preso, covardemente preso, e saiu de lá cheio do Espírito Santo. Saiu de lá cheio do Espírito Santo, morreu com idade avançada, cheio do poder de Deus. Ele não morreu martirizado, mas ele está no livro dos mártires, está no livro das testemunhas de Jesus. Quem está entendendo? Ele está naquela galeria das pessoas que o mundo não é digno delas, conforme Hebreus. E sabe o que ele diz? O pastor Richard Wurmbrand, ele diz assim: as pessoas estavam preocupadas comigo, eu não queria sair de lá, porque eu lá estava na presença de Deus o tempo inteiro. Quando eu saí, o sentimento que eu tive, ele falando, eu estava sentindo tanta presença de Deus, mas tanta presença de Deus, aqueles 14 anos naquela cela, eu estava tão cheio de Deus, que a sensação quando eu saí, eu falei, deixa eu aqui. Eu senti como se eu saísse do topo de uma montanha e fosse para o pé da montanha. Ele falou, eu aprendi que as maiores bem-aventuranças da vida, o maior amor de Deus eu encontrei nos maiores sofrimentos. E eu queria que as igrejas soubessem disso. Que glória que é você sofrer por causa de Jesus. Que glória que é. Meu amado irmão, Deus está te chamando a essa conferência para você perseverar até o fim. Quem recebe essa palavra? A maior demonstração de poder não é você dominar os outros, é você dominar a si. Provérbios fala sobre isso. E em último lugar, para a gente orar, meu tempo estourou. Nós vamos ouvir agora o Theo. Eu quero ouvir o Theo, anotar tudo. Jesus ele fala, siga o seu caminho sem conflitos estúpidos. Ele falou, se uma cidade não quiser receber vocês, antes ele falou, sacode a poeira do pé e vai pregar em outro lugar. Ele volta a esse tema, olha, fuja para outra cidade. Jesus está ensinando que você não deve impor a sua fé, mas cativar pela gentileza, amém? Aquele não quer receber você, vai para pregar em outro lugar, tem gente que quer. Não dê pérola aos porcos, não jogue, sabe o que, coisas sagradas aos cães, vai para outro lugar. Quando sacode o pé, a poeira do pé, é tipo assim, o juízo está nesse lugar, esse lugar recebeu o evangelho e rejeitou, vai pregar no outro lugar. É muito importante isso, porque a fé avança pela benevolência, não pela violência. Isso é muito importante, porque Jesus também está evitando o culto do martírio, buscar o martírio como um fim em si mesmo, como uma finalidade intrínseca. Isso não tem valor nenhum. O que Paulo diz? Ainda que você dê todos os seus bens aos pobres e dê a sua vida, sem amor não vale nada, porque é pelo orgulho, é pelo teu nome, não é pelo nome de Jesus. Então Jesus também está dissuadindo a igreja morrer uma morte estúpida, uma morte pela morte. Não é isso. O interesse doentio por controvérsia. Hoje está cheio de gente com síndrome de Messias na internet. O cara fala, ele é o Messias, ele é o profeta que sabe tudo. O cara não sabe nada, o cara não leu nem o sagrado da Bíblia na capa. O cara quer falar de teologia, o cara não leu nada, não viveu nada, não orou nada, não sabe nada, mas quer falar. E é ele que vai, já viu? É ele que vai resolver, ele vai inventar a roda agora. É muita pretensão. O cara mora lá no fim do mundo, e é ele que Deus revelou para ele, não foi nem para Lutero, para Spurgeon, não, para Corritembon, não, para Una, as irmãs lavadeiras que serviram, não, é para ele. Esse cara é que sabe as coisas, ele é que sabe. Então é um cara com a síndrome de Messias, é uma síndrome de perseguição, e na verdade é um culto personalista em torno dele. Aí passa um tempo, o candidato a político ainda perde. Por quê? Porque não tem Deus aí, é só gogó, não tem vida com Deus. Como que eu sei? Porque não ama Deus e não ama o próximo, não tem uma gota de amor, não tem uma gota de bem-aventurança. Então, anátema seja, amaldiçoado seja
todo aquele que negar o evangelho de Jesus, é o que diz a palavra, seja considerado. Se vier alguém aqui, Paulo dizendo, e pregar um evangelho, que é outro evangelho, se for um anjo, não recebam, fiquem com Jesus. Fiquem com as palavras de Jesus. Você recebe essa palavra na sua vida? Fique com as palavras de Jesus. Não caia na cilada dos falsos profetas. Meu amado irmão, Jesus falou, vai para outro lugar, porque vocês não vão terminar de andar as cidades até que Jesus volte, até que o Filho do Homem venha. É um dos textos mais difíceis de interpretar da Bíblia. A principal linha de interpretação que a maior parte das igrejas protestantes encara é que no contexto imediato eles não terminariam de andar as 200 cidades da Galileia até que Jesus fosse morto na cruz e ressurreto no terceiro dia. A vinda do Filho do Homem, quer dizer, o reino está próximo, a minha hora chegou. E naquele momento não estava falando da segunda vinda, estava falando da consumação de todas as coisas na cruz. Quantos estão entendendo, amém, queridos? Então, naquele contexto, capítulo 10, essa é uma linha interpretativa. E outra, que aponta de um ponto de vista escatológico, interpreta que a evangelização de Israel não terminará, ou seja, do povo judeu, não terminará até a volta de Jesus. Então, não é o nosso tema principal hoje aqui, tem essa dificuldade no texto da interpretação, mas Jesus está ensinando algo que aqui não tem questionamento. O que Jesus está ensinando? A nossa esperança está na volta de Jesus. A nossa esperança, é essa esperança futura que motiva a nossa perseverança no presente. Spoiler, Jesus vence no final. Spoiler, a igreja triunfa com Cristo Jesus. Spoiler, todos os inimigos são destruídos com o sopro da boca de Jesus. Tem gente que fala assim, a batalha do Armagedon, pensa que é um negócio do Star Wars, com laser, com tiro. O arcanjo Miguel, o céu está sendo invadido. Não existe. Sabe como é que é a batalha final? É assim, todo o mal de um lado, Jesus e o seu exército do outro lado. Aí começa a batalha, termina a batalha. E o exército de Jesus adora ele. A batalha, Jesus ele só respira e termina a batalha. Você pode aplaudir mais forte o nome de Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Levanta a tua cabeça, próximo está a sua salvação. Olhe para Jesus, não olhe para o problema, olha para a promessa. Olha para Jesus, aplauda mais uma vez o nome dele, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Eu quero encerrar dizendo isso. Um cristão não pode ser intimidado. Um cristão, porque se vivemos com Cristo, se morremos, reinaremos com Ele. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Quem vive com Jesus, o morrer é lucro. Você não tem como intimidar um cristão. Um cristão cai na terra, cai de pé no céu. Louvado seja Deus. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E você vai vencer com o amor. Abra suas mãos. Você vai vencer com amor. Ovelha de Jesus, levante a cabeça e vamos à missão. Vamos no meio dos lobos, mas vamos com as armas do amor, com as nossas armas espirituais. Um cristão não pode ser intimidado. Coloque suas preocupações nas mãos do Senhor. Ele colocará a paz dele no seu coração. Jesus não disse que não podemos ficar frustrados. Jesus não disse que não podemos ficar indignados. Ele disse que nós não devemos temer, porque o Espírito do Pai estará conosco. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.